Felite, levando felicidade para onde for. Atualmente se tem falado muito sobre a questão dos crimes da internet. Crime de opinião, fake news, direito do consumidor. É um assunto de extrema importância e trouxemos aqui para a Interativa a advogada especialista nesta área, que trabalhou muitos anos também com o direito do consumidor, a advogada Bianca Maschio, que vai falar hoje sobre esse assunto tão importante, orientando vocês. Muito obrigada por estar aqui, Bianca. Me fala então a questão, o que é crime de opinião? Está estabelecido o crime de opinião? Primeiramente, obrigada, Silvana. É um prazer imenso estar aqui e fico muito feliz que a Interativa, então, resolveu abordar um tema tão polêmico, né, e tão atual, que é, né, os fatos e crimes de opiniões, então, ocorridos na internet. Ao contrário do que a gente pensa, não há nenhuma norma regulamentadora específica que regulamente a internet, o mundo, na verdade, digital, né? A gente tem leis, então, que muito se aproximam de tentar regularizar, mas regularizam muito pouco perto da demanda, né, que a gente tem. Após, quando iniciou a pandemia, então a sociedade migrou muito. Então tudo acontece muito rápido na internet e a legislação, então, infelizmente, não acompanhou. Então a gente tem o Marco Civil da Internet, que é de 2014, que é insuficiente porque regularizou, então, os provedores, né, as plataformas de internet, até que ponto eles poderiam, então, excluir algum conteúdo, né, difamatório, pegar algum dado de algum usuário, ou seja, antes era muito anônimo, era muito difícil tu descobrir quem estava por trás do computador. Hoje isso é muito fácil, né? Então as pessoas elas têm uma falsa ideia de que, porque estão na internet, é uma terra sem lei e que isso não vai ser indenizado e que não vai acontecer nada. Justamente até as palavras, as ofensas, elas são potencializadas. Tudo é potencializado na internet. Só que tem, na verdade, o mesmo desfecho do que se fosse pessoalmente, né, no ambiente físico. Né? A gente se engana muito nesse sentido. Então, vamos só indo por partes, né? Vamos Como lá. diz o esquartejador. Sim. Existe crime na internet? Existe crime de opinião na internet? Não, Silvana. O que existe são os crimes previstos, então, no Código Penal Brasileiro, que é muito antigo, por sinal. Então, sempre que houver injúria, difamação na internet, se aplica o Código Penal. Agora, não existe nada que regulamente o que pode e o que não pode acontecer na internet. Se utiliza a LGPD, no que for com relação aos dados, o Marco Civil da Internet, para limitar ali os provedores e o restante, a legislação completamente atrasada que temos. Então, a gente vê que a gente depende muito da opinião da jurisprudência, ou seja, da opinião dos juízes, desembargadores de órgãos superiores. Como eles estão interpretando, como eles vão interpretar esses fatos que estão acontecendo, e estão acontecendo muito na internet, né? Então, por exemplo, se uma influenciadora, né, um blogueiro ou qualquer cidadão usa da internet, né, ele recebe patrocínio, é a fonte de renda dele, e aí o juiz toma por decisão de que ele não pode mais ter aquele canal, como que ele age? Ele pode recorrer? Ele procura um profissional? Com certeza. O que está acontecendo, Silvana, é que não é nem o juiz que está determinando isso. Os próprios provedores da internet ou alguns órgãos, né, superiores, eu vou dizer com todo respeito, sem uma previsão legal específica, estão agindo, então, com essa interpretação. De um lado tem a liberdade de expressão, né, que protege quem fala, que ela não é absoluta, claro, e outra vem a interpretação dos órgãos, então, majoritários, que podem interpretar o conteúdo, né, da internet, dito pelo usuário, como que esbarra em alguma norma legal, e daí pedir, então, que isso seja retirado da internet. Mas temos, tá, isso vem acontecendo, várias ações, então, de obrigação de fazer, hoje até em Santa Maria, Rio Grande do Sul, até porque pelo cenário político isso aconteceu muito, isso
todos devem ter acompanhado, né, de contas de influencers, então, que foram derrubados. E sim, isso é pedido, então, uma liminar, porque é a fonte de renda, né, dessas pessoas, e tem que ver o que aconteceu. De fato, se, enfim, feriu alguma norma constitucional, se feriu alguma norma dos próprios provedores de internet, tem que ser esclarecido por que saiu do ar, porque, na verdade, está saindo do ar arbitrariamente e de forma, infelizmente, unilateral, né? Então, está esbarrando aí na fonte de renda, muitas vezes, desses profissionais. Tá, e a questão hoje a questão difamatória, né? Como nós falamos anteriormente, a internet parece ser uma terra de ninguém, mas ao mesmo tempo eu não posso difamar a reputação de uma empresa ou de uma pessoa sem ter nenhum embasamento, sem ter nenhum fato. O que nesses casos o advogado especialista em direito digital recomenda? A pessoa ela vai ter que procurar seus direitos para tirar essa postagem, ela recebe uma indenização, como funciona isso, como rastrear? Eu posso criar perfis falsos, por exemplo, em rede social, que daí não sou eu, né? Eu crio lá mimimi de mimimi e coloco um cachorrinho anônimo. Como que funciona na prática isso? Então, Silvana, na prática a gente vê muito desabafo. Hoje em dia o pessoal adora desabafar nas redes sociais. O fato é que muitas vezes eles citam colaboradores de empresas e marcam a própria empresa, então no Instagram, no Twitter, achando que estão agindo dentro do direito do consumidor, que muito auxilia o consumidor, mas não nesse sentido. Então, no momento que a empresa ela for difamada e for prejudicada em razão do comportamento do consumidor, ela pode sim pedir a remoção desse conteúdo, então na internet, primeiro através de uma notificação, para ser mais rápido, porque tudo, a dimensão, a proporção que essas ofensas tomam, às vezes fazem a empresa perder muitos seguidores e muitos compradores, né? E também podem entrar com uma ação, então, indenizatória. E sim, gente, está acontecendo dos consumidores, nesse caso, ser invertido, né? E serem obrigados, então, a indenizar a empresa. E hoje em dia existe, enfim, perícias digitais. Então, hoje em dia, para ser descoberto o endereço IP de um computador através de ofício dessas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, está muito fácil. Então, as pessoas precisam, na verdade, parar de achar que a internet é uma terra sem lei, porque hoje em dia isso não acontece mais na prática. E quem pensa que vai poder falar o que quer na internet de forma irrestrita, né, se engana e está correndo o risco aí de tomar uma ação indenizatória. Muito bom. E voltando para a área do consumidor, que é uma área que tu trabalhou mais de 15 anos, né, Bianca? Existem muitos sites fakes também, né? Levanta a mão quem nunca levou um golpe na internet, né? De comprar o produto não ser aquele anunciado, alugar um apartamento, chegar lá, as fotos não correspondiam aos fatos. É o que movimenta as áreas, né, de direito do consumidor. Então, como evoluiu essa questão do direito do consumidor na internet, mais propriamente ali? Porque se eu crio um perfil falso, um site falso, copiando produtos e divulgando bem mais barato, como que o consumidor pode resolver isso? Silvana, a gente diz que o mundo, né, a sociedade evoluiu e os crimes na internet evoluíram junto. Então, assim, se antes eram crimes muito menos elaborados, a partir da pandemia começou a surgir crimes assim, ó, de uma forma profissionalizada, eu posso te dizer. Então, assim, principalmente idosos, né, caem nesses crimes, clicam em links que enviam, acham que algum órgão do governo, INSS, passam dados e os criminosos, então, acabam pegando documentos pessoais, criando empréstimos consignados sem a pessoa autorizar. Compras também acontecem em sites que não são, né, os oficiais e acabam daí onerando o consumidor. Mas, nesse sentido, podemos dizer que as decisões já estão mais consolidadas, já se firmou, então, um posicionamento. Então, assim, as empresas que vendem na internet, que assumem o risco de vender na internet, o entendimento é que elas precisam criar meios impeditivos contra a fraude.
né? Ao passo de proteger, então, o consumidor. Então, no momento que o consumidor, né, efetua uma compra e a logo é idêntica da empresa, né, algo muito semelhante, a empresa não tomou cuidado, às vezes até roubam dados dessa própria empresa, o consumidor pode, então, pedir a reparação para a própria empresa, na verdade, verdadeira. Né? Então, em muitos casos, a empresa é responsabilizada nesses casos. Na maioria dos casos. Claro que tem casos, gente, que é culpa exclusiva do consumidor e daí afastada a indenização. Como, por exemplo, quando o consumidor passa a senha do cartão de crédito. Então, acabam utilizando esses criminosos em engenharia social, às vezes em celulares furtados, acabam pegando dados e acabam sendo muito convincentes. Por exemplo, tem vezes que eles dizem que são atendentes de um banco, que foi clonado o cartão e pedem a senha. E muitas vezes pessoas idosas, ou até mesmo não idosas, né, acabam passando. Então, nesses casos em que se passa, né, a senha, que é intransferível, daí sim não tem o que fazer. Daí o julgador geralmente interpreta que fugiu da alçada da empresa. Né? Então, e essa questão que a gente vê que é muito comum. Vai comprar um pacote de viagens, vai comprar qualquer coisa que seja na internet, vai comprar pelo cartão. É muito comum pedirem os dados do cartão, os números, o código de segurança, e muito bem. Com esses dados, se a empresa não for idônea, ela pode fazer outras compras, porque ela tem todas as informações. Com certeza. E os bancos até, acredito assim, que de tanto que movimentou e acabaram sendo réus de muitos processos, eles criaram, não sei se vocês já viram, que é o link do cartão de crédito provisório. Então, ele cria um cartão digital para te efetuar aquela única compra. Porque quando acontece do consumidor colocar o cartão de crédito como único e realizar todas as compras, o número de fraudes é inúmero. Geralmente é em massa, gente. Então, acabam entrando muitas vezes com ações coletivas nesse sentido, de tamanha que é, geralmente, direito do consumidor, quando ocorre em grande massa, infelizmente. E com a nova lei, né, da LGPD também está tentando minimizar esses danos, mas ainda tem uma caminhada, né, Bianca? Porque nem todas as empresas estão adequadas. Muitas vezes os colaboradores podem até utilizar desses dados e passar adiante. Enfim, é um processo lento ainda de organização e controle de dados, né? Isso é muito delicado, né? Na verdade, a cultura de privacidade no nosso país, ela é algo que caminha muito devagar. A nossa LGPD, ela veio, então, um copia e cola da lei europeia, com a diferença de que a gente, aqui no Brasil, vem de uma cultura... A gente não tem educação digital. Então, a sociedade ela migrou para a internet de forma muito rápida, sem ensinar as pessoas a se comportarem na internet, o que elas podem falar e o que elas não podem falar. Então, os conflitos, eles vieram para a internet. E a gente, como advogado, também teve que se reinventar. Porque antes os negócios aconteciam de forma física. Hoje em dia os negócios acontecem na esfera digital. Os contratos acontecem na esfera digital. Então, tudo migrou. Então, a legislação não acompanhou e muitos profissionais estão tendo, então, que se reinventar para ter de trabalhar, então, enfrentar esses casos, né? Que são casos novos. Antigamente, tu não via o judiciário ter que julgar uma briga no Facebook, uma briga no Instagram. Hoje em dia, isso já é objeto de indenizações milionárias. Então, mudou. E em que código a gente tem briga de Instagram regulamentada? O que pode e o que não pode? Né? E, inclusive, se prevê a instauração do metaverso. Então, o que vai acontecer no metaverso? Né? A sociedade vai migrar para lá, aparentemente. E que regras? Não existem, né, regras estabelecidas. Então, são muitos os desafios que a gente tem para enfrentar como operadores do direito, mas também como sociedade. Né? Temos muito que evoluir
nessa questão digital, principalmente nos comportamentos. Não, e esse comportamento, nós temos o comportamento de consumidor, nós temos um comportamento de cidadão, e isso nos preocupa, de certa forma, porque, enquanto cidadão, eu tenho direito de reclamar de algumas condutas dos políticos ou de algumas políticas econômicas. Amparado até na liberdade de expressão. Na liberdade de expressão. Aí, a partir do momento que tu não pode mais criticar o que o governo faz, tu não tem mais a liberdade de expressão. E aí não é a questão difamatória. O que eu vejo é que eu não estou ofendendo, eu estou reivindicando um direito de cidadão. E aí o próprio STF, que é o que está julgando e muitas vezes baixando perfis de Instagram, de Facebook, a liberdade de expressão, se ele está fazendo essa determinação, como que ele vai julgar contra? Então, se o advogado entrar com uma ação, quem é que vai julgar essa ação? Particularmente o que vem ocorrendo a partir do momento político, cenário político atual, é algo, na minha opinião, totalmente arbitrário. Porque é claro que se todo cidadão que fizer algum comentário que contraria uma norma, é claro que precisa de alguma punição. Mas para tudo é preciso o devido processo legal. Então, por exemplo, esses perfis, Silvana, eles estão sendo derrubados sem notificar a pessoa. Ela não sabe nem sequer se é porque ela contrariou uma norma da plataforma, se é porque ela fez uma publicação indevida, se ela postou uma foto, enfim, com nudez, enfim. Então, não está sendo observado alguns preceitos. É claro que a liberdade de expressão não é absoluta. Não pode se ultrapassar os limites da liberdade de expressão. Mas também, como jurista, eu particularmente não posso concordar com não ser observado o devido processo legal. Então, eu acho que tem que ter uma notificação, uma advertência, a pessoa tem que poder se defender, né? Antes até. Né? Ou se ia tratar, principalmente quando estamos falando de pessoas que trabalham com a internet. Hoje em dia, empresas que se posicionaram, né, nas redes sociais, politicamente, tiveram os perfis das empresas derrubados. Então, por dia, quantas vendas essa empresa fazia? E quantos dias ficou derrubado esse perfil? Então, esse é um novo modelo de ação indenizatória que está acontecendo muito, né? A de reativação desses perfis e de indenizatória pelas perdas e danos. E os danos são, assim, muito grandes. A gente vê que hoje em dia tem empresas que só vendem de forma virtual, né? Como esses influencers, que depende a renda mensal deles depende 100% alguns somente do Instagram. Então, é algo muito sério para se pensar, né? É algo muito sério para se regulamentar, já que isso está acontecendo. Quem sabe chegou a hora, então, do país regulamentar, né? De forma mais célere, trazer normas mais atuais, já que a sociedade está muito rápida nesse sentido, né? Exatamente. E a tua especialidade, que é o direito digital, também é uma especialidade recente, né? Tem pouquíssimos especialistas nessa área, não tem? Tem pouquíssimo, Silvana. Inclusive, eu migrei, né? Adoro o direito do consumidor, mas acabei tendo que migrar, né, da área de direito do consumidor para o direito digital, justamente para vocês terem ideia da quantidade de demanda. Hoje em dia, como eu disse, tudo acontece na esfera digital, né? E as pessoas, o ser humano, ele não se contenta hoje em dia em sofrer alguma ofensa, algo na internet e um conflito, né, e ficar calado. Então, a gente pega ações de brigas, geralmente no Facebook, ações indenizatórias em Instagram. Então, a gente pensa, às vezes, que é bobagem, né? Postei um desabafo ali, não vai me acontecer nada. Às vezes, as pessoas se surpreendem quando chega uma notificação te pedindo para excluir em 24 horas a publicação que tu fizeste. Então, é algo muito sério. A gente precisa pensar de forma muito séria ou com consciência, né, do que a gente posta na internet, porque isso, gente, tem impactos legais. Embora não tenha uma regulamentação ainda que especifique, enfim, com propriedade, tem muita legislação espaçada, né, que traz amparo jurídico, então, para quem é ofendido na internet. Muito bom. Adorei a nossa conversa. Tá muito bom, é um tema muito atual, Bianca. Muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto e com certeza teremos novos debates.
Obrigada, Silvana, eu que agradeço. Agradeço a Interativa. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.